Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de configuração e manutenção de computadores. Estamos iniciando a nossa segunda aula do módulo 2. Só lembrando, que essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley. Para esta aula, vamos adentrar na parte de memórias, que é um tema muito relevante, quando se trata de configuração de computadores, manutenção de computadores, porque ela é um elemento muito importante dentro do nosso dia a dia, tá? Então é importante ter um entendimento tanto conceitual como técnico, tá bom? Então, vamos lá. Memórias. Chamamos de memórias a todos os dispositivos com capacidade de armazenamento de dados. Podemos dividir o armazenamento em duas categorias: armazenamento temporário e armazenamento secundário, tá? Então é importante ter esses dois entendimentos. Então, temos vários tipos de memórias, tá? Temos vários tipos de memórias e desses tipos de memórias nós podemos dividir em duas categorias: as memórias de armazenamento temporário e as memórias de armazenamento secundário ou permanente, tá? Em algumas literaturas vocês vão ouvir falar em armazenamento temporário e armazenamento secundário, e esse secundário também pode ser substituído em alguns momentos como armazenamento permanente. Logo em seguida vocês vão entender de forma mais criteriosa esses cenários, tá? Mas sempre lembrem, nós temos aí essa subdivisão: armazenamento temporário e armazenamento secundário. Vamos começar falando um pouco sobre as memórias de armazenamento temporário, tá? Então, são dispositivos que armazenam determinados dados enquanto está sendo fornecido energia ao mesmo, tá? Energia ao mesmo, ou seja, enquanto o computador está em pleno funcionamento. Ou seja, quando desligamos o computador, estes dados são perdidos. Eu vou já explicar a razão disso, tá? Também são chamados de memória volátil, ou seja, essa volatilidade ela é em questão da necessidade de estar energizada, de estar em pleno funcionamento, tá certo? O tipo de memória pertencente a esta categoria é a memória RAM. E aqui eu vou dar uma pausa para explicar para vocês um pouco sobre essa questão da memória RAM. Por que a memória RAM é considerada a memória principal e esses dados são armazenados temporariamente? Então, vou explicar agora por que as razões. Vamos lá. Nós já estudamos ao longo desse curso que nós já sabemos que o processador, ele é o cérebro. Ele é o cara que vai executar as instruções, as comparações, que vai fazer todo o processo ali, que vai dar performance em alguma coisa, tá? Para isso, pessoal, ele, embora é o cérebro, mas ele não sabe que instruções são essas. Ele precisa de uma, digamos assim, vamos chamar de uma biblioteca. Tá? Toda vez que ele precisa saber de alguma coisa, ele precisa ir buscar em algum lugar. Esse lugar é a memória RAM. Tá? Então, digamos assim, você instalou um exemplo aqui, você instalou um pacote Office. Tá? Esse pacote Office ele foi instalado em uma memória permanente, ou seja, em uma memória secundária. Tá? É uma memória secundária. Por quê? Porque ao desligar o computador, não importa quantas vezes você desliga esse computador, aquele seu programa ele vai permanecer. Tá? Então, por essa razão, quando você instala um programa, assim como o próprio sistema operacional, ele é instalado em uma memória secundária. Em tese, o HD. Tá? Então, porém, embora você tenha instalado, tecnicamente instalado em um HD, mas ao executar, ao abrir aquele programa para começar a trabalhar, as instruções são carregadas para a memória RAM. E aí o processador, tudo que ele precisa em relação àquele programa que você está trabalhando, ele vai buscando na memória RAM. Inclusive aquela edição de texto ou aquela planilha que você está trabalhando ali no seu pacote Office, ela está guardada temporariamente na memória RAM, até que você dê um destino para esse arquivo, quando você vai salvar. Quando você salva o seu arquivo, você está guardando em uma memória permanente. Se você está lá simplesmente editando, mas não dá um destino para aquele arquivo, ao reiniciar o computador, certamente grande parte desse seu
programa, sua tarefa que você estava executando, seja na planilha, seja no Word da vida, aquele arquivo que você estava criando certamente será perdido. Tá? Embora alguns sistemas operacionais já tenham mecanismo de recuperação, tá? Uns mecanismos de recuperação, mas isso não funciona 100%, tá? Não funciona 100%, tá certo? Mas, por via das dúvidas, que sempre que você executa um programa, coloca para rodar um programa, tá? Vou trabalhar aqui no Photoshop, por exemplo. E aí, toda vez que você abre o Photoshop para começar a trabalhar, as instruções são carregadas para a memória RAM. Ou seja, tudo que o processador precisa, ele vai buscar na memória RAM para executar as suas tarefas, tá certo? Então, por essa razão é que é volátil. Quando o computador desliga, né, não precisa mais eu ter essas informações em relação ao Photoshop, por exemplo, guardado na memória RAM. Não precisa, tá certo? Então, por essa razão que ela é uma memória de armazenamento temporário, tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá certo? Novamente, vou recapitular. Quando a gente faz uma formatação e uma instalação do sistema operacional, você está fazendo essa instalação em um HD, tá? Em um HD, que é uma memória secundária, tá? Que é uma memória secundária de armazenamento permanente. Porém, ao abrir alguma coisa, abrir um programa, abrir uma player de alguma coisa para ouvir uma música, ou abrir uma galeria de fotos, né, para ouvir um determinado tipo de fotos, as instruções desses programas que vocês estão abrindo, ele será carregado para a memória RAM, porque é ali que o processador vai ter, né, digamos, a sua biblioteca para pesquisar. E tudo que ele precisa, ele vai consultar ali. Tá certo? É aí que mora a jogada, né? Quando um cliente procura a gente para perguntar, meu computador está lento, né? E aí você percebe que aquele cliente tem um processador ali naquela máquina na casa de gigahertz. E aí você vê, não, de 1 GHz eu já estudei que são bilhões, né, de instruções executadas. Então não é literalmente o processador. Então deixa eu verificar aqui a memória RAM. Então você detectou ali que a memória RAM dela ali só é de 4 GB que está disponível para trabalhar. Então 4 GB hoje, nos tempos de hoje, é uma memória que você chega no limite dela muito rápida. Você começa a abrir um navegador, você abre ali uma Windows Media Player para ouvir uma música, você vai ver uma galeria de fotos, vai abrir um Photoshop, pronto, você já começou a chegar no limite na memória RAM. Então ela já vai começar a ficar muito cheia, e isso causa lentidão. Então, como que você poderia reverter isso? Adicionando mais um pente de memória de 4 GB, jogando isso para 8 GB de RAM, e aí certamente seu computador vai trabalhar com folga. Vai trabalhar folgado. E aí você vai ter um ganho de performance gigantesco, tá? Ou seja, ao invés de você requisitar troca de muitas coisas, você colocando o investimento nas casas de R$200 ou R$250, colocando mais um pente de memória, você vai ter um ganho de performance e o seu cliente vai estar bastante feliz, tá certo? Então, é nesse sentido que você tem que trabalhar. É nesse sentido que você tem que dar essa consultoria para o seu cliente. Para que você tenha esse entendimento, você precisa ter esses conhecimentos, tá certo? Agora vamos lá para memórias secundárias. Memórias secundárias são memórias não voláteis, tá? São memórias não voláteis e são de armazenamento permanente. Ou seja, se seu computador desligar, os seus arquivos não serão perdidos. Por quê? Porque você já salvou, né? Você já deu um destino e já está guardado em uma memória secundária, ou seja, a exclusão daqueles arquivos é somente por intenção do usuário ou se o equipamento danificar. Aí você vai perder os arquivos, tá? Vai corromper, tá? Mas pelo fato do computador desligar ou o equipamento perder energia, os seus arquivos não serão perdidos. Tá? Não serão perdidos, tá bom? Então, memórias de armazenamento secundário são dispositivos que permitem o armazenamento permanente, ou seja, os dados só serão apagados caso o usuário queira ou o sistema efetue uma exclusão, tá? Tá certo? Então, muito tranquilo. Então, nesta categoria podemos citar disco rígido, que é o mesmo que HD, nós temos pendrive, nós temos CD, nós temos DVD e temos outro portfólio aí de dispositivos de armazenamento secundário. Mas é importante você ter esse entendimento, então é bem tranquilo. Já trouxe esses exemplos lá na disciplina de sistemas operacionais e estou reforçando isso aqui na nossa disciplina de configuração e manutenção de computadores, tá? Vamos continuar avançando, tá certo?
Então, pessoal, já que nós já sabemos o que é memória RAM, nós já sabemos o que é uma memória secundária, então nós vamos agora falar um pouco sobre a memória ROM, tá? ROM, tá certo? Bem interessante sobre a memória ROM. Lembrando, temos a RAM, que é uma coisa, nós temos agora a ROM, tá? ROM, que é memória somente de leitura, tá? A memória ROM é uma memória não volátil, ou seja, também aplica aquela ideia do armazenamento permanente, tá? Também aplica aqui o armazenamento permanente. O que significa que as informações são permanentemente armazenadas no chip. A memória não depende de uma corrente elétrica para salvar os dados. Ao invés disso, os dados são gravados em células individuais usando código binário. A memória não volátil é usada em partes do computador que não são alteradas, como parte da inicialização inicial do software ou instrução de firmware para fazer sua impressora funcionar. Desligar o computador não causa nenhum efeito à memória ROM. Por quê? Porque ela é uma memória não volátil, de armazenamento permanente. Então, é muito interessante você observar esses cenários aí. Tipos de memórias ROM. Nós temos a PROM, que é uma memória ROM programável, tá? Porque geralmente é uma memória fabricada sem programação, tá? De fábrica, ou seja, sendo possível programá-las apenas uma vez, atualmente não é mais utilizada. Temos a EPROM, que é uma memória PROM apagável, ou seja, é um tipo de memória ROM que possibilita o apagamento e a regravação através de uma janela de vidro onde os raios ultravioleta de alta potência incidem, fazendo com que os dados sejam apagados. E temos a EEPROM, eletricamente apagada. Este é o tipo de memória ROM usado atualmente. Permite sua reprogramação através da utilização de disquetes ou então um hardware instalado no computador. A este procedimento dá-se o nome de atualização de BIOS. Tá? Toda vez que eu vou ter uma atualização da BIOS, você certamente, além da sua placa-mãe, instalar um chip de memória EEPROM. Tá? Observação. Deve-se ter grande cuidado com a atualização da BIOS, pois caso ocorra algum problema durante a atualização ou ela seja feita de forma incorretamente, a placa-mãe pode se tornar inutilizável. Então o que a gente recomenda? Que essas atualizações sejam feitas quando já tiver, por exemplo, uma atualização vinda do site do fabricante daquela sua placa-mãe. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. A cada 1 ano e meio, a cada ano, o próprio fabricante daquela placa, ele solta as atualizações da BIOS. Então, partindo dali é que você vai atualizar. Tá? Então, não é interessante para você ficar fazendo atualizações de sites paralelos. Então, você pode entrar no site do fabricante e aí você vai verificar se há alguma atualização de BIOS disponível para aquele modelo de placa-mãe. Tá bom? Memória RAM. Após a inicialização do computador e os testes realizados e carregados, o sistema operacional, que a gente já viu, né, quando o computador inicia, né, todos aqueles softwares relacionados a BIOS, ele é carregado, aí depois vem um post, né, o post é o poder do autoteste, que aí ele vai checar se todos os dispositivos estão funcionando e quando tudo está ok, ele passa o bastão e entrega a responsabilidade de gerenciar os hardware ao sistema operacional. Então, todas as informações necessárias para executar o sistema operacional e os programas abertos posteriormente são armazenados na memória RAM, como eu falei para vocês, tá? Sempre, 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 lembre-se disso. Independentemente de onde você está, o seu sistema operacional, tá? Ou aquele programa que você está desejando utilizar, sempre que você está no computador e abrir aquele programa ou acionar alguma função do sistema operacional, essas instruções elas serão carregadas para a memória RAM e é ali que o processador vai se debruçar sobre as instruções, sobre o que ele vai executar, tá certo? Então, a memória RAM é a memória principal do computador e é o dispositivo que permite o armazenamento temporário de dados. Por esse motivo, também é chamado de memória volátil, ou seja, os dados são apagados no caso de ausência de energia elétrica, por exemplo, quando o computador é desligado. O processador não possui a capacidade de armazenamento, então é na RAM que ele busca os dados. Ele busca a operação de leitura ou armazenamento de dados, como a operação de escrita, como, por exemplo, quando você executa um determinado programa, ele é transferido do HD para a memória RAM, onde o processador irá ler os dados e executá-los. Então, portanto,
quanto mais memória o seu computador tiver, mais programas você irá rodar simultaneamente. Então, pessoal, a performance de um computador, ele não está ligeiramente relacionado à velocidade de processamento do processador, tá? E sim, muitas vezes, a quantidade de memória RAM disponível no seu computador, tá certo? Então, vamos lá. Cada modelo de placa-mãe possui um socket que dá suporte a um determinado tipo de memória. Em alguns modelos, quando surge um novo tipo de memória, algumas placas fornecem duas opções de slot para a memória RAM. Ou seja, é possível instalar um módulo do padrão antigo e o outro no padrão novo, como a gente mostra aqui nessa imagem aqui abaixo. Tá? Percebe que a gente tem aqui até cores diferentes, tá? Nós temos aqui 2 pares de slot. Nós temos um par azul e temos um par preto. Para quem não conhece, né, um pente de memória RAM, aqui está um exemplo, né, assim que os pentes de memória vêm. É obviamente que tem vários modelos, inclusive alguns modelos com carcaça, tá? Inclusive alguns modelos com carcaça, mas esse principalmente é o modelo mais encontrado atualmente, tá bom? Capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento é definida em megabyte ou gigabyte, tá? As primeiras memórias, né, que se tinha assim até então, né, que começou a ter uma performance mais interessante, passou a ser a partir dos 512 MB. Aí veio para 512, 1024, que é igual a 1 GB, 248 MB, que é igual a 2 GB. Também já tem de 4 GB, tá? Também já tem, a gente pode também colocar pares de pentes de memória. Por exemplo, eu posso colocar lá na minha placa-mãe, 2 pentes de 4 GB indo para 8 GB, tá? Então você pode fazer isso, tá certo? A velocidade é medida em nanosegundos, ou seja, o tempo de acesso, tá, é definido pelo tempo em que ocorre uma determinada leitura ou escrita. E após a SDRAM, a velocidade passou a ser medida em megahertz, tá? Então nós temos de 66 MHz, 100 MHz, 103 MHz, e aí vai subindo, tá? Então, pessoal, vamos falar agora de memória RAM quanto ao seu formato, tá? Quanto ao seu formato. Os formatos de memória RAM correspondem à sua estrutura física, ou seja, a forma como ela é encaixada à placa-mãe ou ao seu tamanho. Existem diversos formatos, né, de memória RAM, tais como temos a DIP, temos a CPIP, temos a SIM/30, temos a SIM/72 e também temos outros formatos. A gente vai entender aqui um pouquinho de cada um deles para que vocês possam compreender. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem, né, que você visualmente consegue identificar que padrões são esses, tá bom? Vamos lá. O DIN 168, que é módulo de memória inline duplo, possui módulos com 168 vias, possuindo contatos nos dois lados dos módulos, tá? Então temos aí 84 de cada lado. Trabalha com uma taxa de transferência de 64 bits por ciclo, possui módulos de capacidade de 32, 64, 128, 240, 256, 512 megabytes. Uma de suas características que permite identificar o formato em que possui os dois chanfros, que subdivide a linha dos terminais. Quem já prestou bastante atenção nas minhas aulas, percebe que eu já falei sobre esse termo chanfro. Isso também é a mesma coisa utilizada no processador. Esses chanfros aqui, pessoal, ele ajuda também a identificar a posição correta de você conectar lá na sua placa-mãe, tá? Conectar lá na sua placa-mãe. Então, esses chanfros aqui, se você puder observar, esse mesmo formato, ele também vem lá no processador, justamente para te ajudar a tu identificar o primeiro pino, ou então até mesmo nem precisa olhar para o pino. Você já olhando para o chanfro, você já sabe onde é que vai ser o encaixe perfeito. Da mesma forma, essas placas, esses pentes de memória, tá? Então vamos aqui para o DIN 184, que é o módulo de memória inline duplo, tá? São também chamados de DDR, já percebe que já houve aí uma grande evolução, que são dados duplos de classificação. Então possui 92 terminais de cada lado, então você já percebe que houve uma ampliação, tá? Houve uma ampliação. Então, a partir desse formato, os módulos trabalham em sincronia com o processador, o que torna o processo mais rápido. Diferente do módulo anterior, que era de 168 vias, possui apenas um chanfro, né,
que separa a linha dos terminais. Então, isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Isso aqui é muito interessante. Então, todos os pentes de memória, eles têm esse chanfro. Todos os pentes de memória têm esse chanfro, justamente para te ajudar a identificar a posição correta também. O de 240, tá? Ele existe dois tipos, tá? Existem dois tipos com este formato. Temos o DDR2 e o DDR3. São módulos utilizados nas placas atuais, que são os mais comuns encontrar, tá? O DDR2 é muito utilizado porque até então tinha bastante. Já o DDR3 já começou a ganhar força, então mas já é possível encontrar bastante pentes de memória RAM do modelo DDR3, tá? Então, são módulos utilizados nas placas atuais, sendo que as mais recentes, utilizando o padrão DDR3, possuem módulos com capacidade que varia de 256 a 2 GB de memória. Possui também apenas um chanfro dividindo as linhas, tá? Então eu trouxe aqui, pessoal, uma imagem que vai ajudar vocês a identificar visualmente, só em olhar você vai identificar que modelo de memória RAM você está ali na sua frente. Então, você percebe, pessoal, que ele tem uma sequência de chanfro, tá? O chanfro mais ao lado, mais à esquerda, tá? É o DDR1. Mais ao meio é o DDR2. E depois, já passando do meio, é o DDR3. Então, você percebe aqui, até mesmo pelos centímetros, tá? Entre o centímetro 5, 6 é o 1. No centímetro 7 é o DDR2. E após o 7 é o DDR3. Então ficou bem tranquilo, né, de você analisar, né, observar visualmente. E visualmente você consegue identificar que versão é esse tipo de memória. Obviamente, né, pessoal, que todos esses equipamentos eles são etiquetados, o que vai facilitar bastante a sua identificação. A gente faz isso aqui para trazer alguns macetes para que facilite da melhor forma possível a sua absorção de conhecimento, tá? Mas sim, você pode sim ficar tranquilo que esses equipamentos eles são etiquetados, são identificados e também você pode ir lá buscar uma informação lá dessas que são grifadas nesses equipamentos. Memória cache. Memória cache, pessoal, é uma coisa assim muito interessante, tá? Antes de começar a fazer essa abordagem aqui, eu vou ter que contar aqui digamos assim, tentar clarear um pouco a mente de vocês, fazendo um paralelo de uma historinha, contando uma historinha para você possa entender, tá? Vamos lá. Digamos, pessoal, que o processador, você já sabe que ele é o cara, ele é o cérebro, tá? Ele é o cérebro. E aí, você sabe que ele precisa ir lá na biblioteca dele, né, para buscar o que ele precisa fazer, certo? Nós já sabemos que tudo que está sendo carregado, né, trabalhado naquele momento do computador, as instruções são carregadas para a memória RAM. E aí, tudo que o processador precisa, ele precisa vir aqui na memória RAM. E aí, ele começou a se perguntar assim, rapaz, se tivesse alguma coisa que encurtasse esse meu caminho, seria bom. Seria bom. Não importa o tamanho da memória, mas que não precisasse toda a vida que eu precisar de alguma coisa, ter que ir até a memória RAM, termina ficando cansativo. Então, se tivesse alguma coisa me intermediando aqui, me ajudando, mais próxima de mim, ficaria mais tranquilo. Aí surge a memória cache. A memória cache é uma memória que vai intermediar essa comunicação. É uma memória que vai ficar mais próxima do processador. É uma memória muito mais rápida do que a memória RAM. Porém, a memória cache é uma memória volátil, mas uma memória um pouco menor. Mas não importa essa questão de tamanho, tá? Não importa, porque aquelas instruções mais recorrentes serão carregadas. Não são todas as instruções que serão carregadas para a cache, tá? Mas as instruções mais recorrentes, aquela que o processador precisa com maior frequência, ele vem aqui na RAM e vai executando suas funções, dando um ganho de performance para o seu computador, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Então, sempre gosto de contar essa historinha para que, às vezes, como a cache é uma memória que geralmente as pessoas não costumam saber, mas que hoje é muito presente nos computadores, então faz-se necessário trazer essa explicação para vocês, que sempre que um computador ele tem uma memória cache, pode ter certeza que ele tem um desempenho muito melhor que os demais, tá bom? Então, olha, mesmo com a evolução das tecnologias aplicadas nos módulos de memória RAM, há uma grande diferença entre a taxa de transmissão com os processadores. Ou seja, o processador ele é muito mais rápido que a memória RAM. Isso impedia o processador de trabalhar com toda a sua velocidade de processamento, pois ficava limitado à velocidade da memória RAM.
Devido a esta diferença, foi desenvolvido novos tipos de memória com controladores de cache, que possibilitam o trabalho com a memória RAM, sem comprometer o desempenho do processador. Portanto, quando o computador necessita de algumas informações da memória RAM, o controlador transfere essas informações à memória cache, que trabalha a uma velocidade muito superior que a memória RAM. Então, é basicamente aquela história que eu contei para vocês, tá? Então, muitas dessas informações mais recorrentes são transferidas para a memória cache, e essa memória cache ela trabalha muito mais próximo, né, do processador, e se o processador precisa, ele vai lá, ele vai pesquisar lá na cache. Se ele não encontrar, aí sim é que ele vai lá na memória RAM, certinho? Muito tranquilo, essa é uma coisa muito relevante, tá, pessoal? É muito importante, porque ela também serve como diferencial, tá? Como diferencial, tá? Então é muito importante você saber esses conceitos. Então, pessoal, atualmente existem 3 tipos de memória cache. Nós temos a cache L1, L2 e a L3, tá? Esses level são nível. Então, nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Então, a memória cache L1 é uma memória presente dentro do processador, tá? Dentro do processador, o que possibilita trabalhar na mesma velocidade. Sua capacidade pode variar dos 16 a 128 KB. Ah, professor, mas é muito pouco. Mas é aquilo que eu falei, pessoal. Ela só vai trazer ali o que ele realmente precisa, tá? Então, muito que ele não precisa não vai ficar ali, tá? Não vai ficar ali, tá certo? Então o pouco que ele conseguir carregar de instrução para dar ganho de performance é bom, tá bom? Então vamos conhecer um pouco o nível 2. A memória também muito rápida, porém um pouco mais lenta que a L1, tá? Os processadores atuais já trazem esta memória encapsulada em seu interior, mas para os modelos mais antigos, ela era fixada na placa-mãe. Por ser mais lenta, possui uma tecnologia mais barata, o que possibilita a disponibilização de uma quantidade maior, podendo atingir até os 4 MB. Já o modelo 5 é o tipo mais lento entre as memórias cache, ainda pouco utilizada, mas o seu uso está sendo cada vez mais utilizado com o surgimento de novos processadores. Então, se você for perguntar, para o seu cliente perguntar qual das caches você vai comprar, aí você já sabe, tá? O Level 1, ela é mais rápida, porém, ela já vem fixada dentro do processador e ele alcança de 16 a 128 KB. A L3, ela alcança até 4 MB, é um pouco mais lenta que o L1, tá? Porém, ela tem uma capacidade de armazenamento um pouco maior, tá bom? E já a L3, tá? Ela é um pouco mais lenta que as demais, tá? Porém, com o surgimento de novos processadores, ela passou a ser um atrativo. Memória virtual. Memória virtual, pessoal, é um tipo de memória, tá? Que é uma espécie de extensão entre a memória RAM e o disco rígido, que é o HD. Ou seja, quando a memória RAM não comporta mais a quantidade de aplicativos sendo executados, o sistema operacional cria uma área de arquivo, tá? Há mais tempo sem a... Vamos lá, memória virtual. Esse tipo de memória é uma espécie de extensão entre a memória RAM e o disco rígido. Ou seja, quando a memória RAM não comporta mais a quantidade de aplicativos sendo executados, o sistema operacional verifica áreas com arquivos há mais tempo sem acesso armazenado na RAM e transfere para o HD. Então, deixa eu explicar um pouco para vocês. Ele vai lá, o sistema operacional, ele vai lá na memória RAM, ele pega ali o que não está sendo mais utilizado na memória RAM e pega esses arquivos e faz uma transferência para o HD, liberando o espaço da memória RAM. Tá? E também, pessoal, esse processo, em algumas literaturas, é chamado de arquivo de paginação. O problema é que, com a velocidade de leitura e de escrita no HD, é muito mais lenta do que a memória RAM. Quando o sistema operacional passar a utilizar a memória virtual mais constantemente, há uma grande queda de desempenho no computador, tornando-se bastante lento. Dispositivos de armazenamento secundário. Agora estamos já chegando na nossa reta final, tá? Desta aula. Ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos chegando na reta final desta aula. Então, vamos lá. Então, dispositivo de armazenamento secundário. São dispositivos onde as informações são armazenadas de forma permanente, ou seja, os dados não são apagados quando o computador é desligado, possibilitando a abertura ou a edição dos arquivos posteriormente.
Existe uma grande quantidade de dispositivos para esses fins, tal como cartões de memória, fita magnética, disc park, HDs, disco óptico e etc. Atualmente, as formas mais utilizadas para armazenamento se dividem nas seguintes categorias. Nós temos aqui hoje o principal dispositivo de armazenamento secundário hoje do computador é o HD, tá? É o principal dispositivo de memória secundária, tá bom? É o HD, muito utilizado. Tem a capacidade de armazenamento superior aos discos removíveis, tá? Chegando a alguns a terabyte de capacidade. Pessoal, terabyte de capacidade, tá? É muita coisa, tá bom? A gravação e leitura. E detalhe, pessoal, já alguns casos já supera isso com muita tranquilidade, tá bom? A gravação e leitura ocorre através do magnetismo, tá? É no HD que é instalado o sistema operacional, que eu já falei bastante para vocês, tá? Sempre que você vai instalar um sistema operacional, você está instalando em um HD. Quando você vai instalar um software aplicativo em cima do sistema operacional, implica dizer que você também está instalando no HD, tá certo? Então, é também onde fica armazenado os arquivos dos demais programas ou arquivos criados pelo próprio usuário. A interface utilizada para o meio de comunicação dos HDs passa por várias adaptações até o estado atual. A primeira placa-mãe não possui interface para a conexão de discos. Quando se adquiria um HD, era necessário também a aquisição de uma placa de expansão que era instalado em slot ISA disponível nas placas-mães para possibilitar o uso do disco. Atualmente, isso não é mais necessário. A interface já vem fixada na placa-mãe e basta adquirir um cabo correspondente ao tipo de HD a ser instalado. E aí nós temos alguns tipos de cabo, dependendo do tipo de HD. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Os tipos de HDs mais utilizados hoje, pessoal, é o IDE e o SATA. O IDE, eletrônica de unidade integrada, e o anexo de tecnologia avançada serial. Tá? Então, vamos entender um pouco cada um. Vamos começar aqui, tá? Pela interface, independentemente do padrão, né? A interface gráfica dos HDs, né? O formato dos HDs hoje, eles têm sempre isso aqui, tá? Eles têm aqui um eixo, eles têm aqui um prato, e eles têm isso aqui, ó, a cabeça de leitura e gravação, o braço atuador e o eixo atuador, tá? Então, assim, você pode ter certeza que, embora os fabricantes façam algumas alterações compact, mas o padrão é isso. Tem um prato, tem um eixo, tem a cabeça que faz a leitura, que faz toda a movimentação. É muito parecido àqueles discos de vinil, tá? Não sei se vocês já viram, mas funciona muito parecido com o disco de vinil. A diferença é que esse braço atuador, ele mexe de uma forma muito rápida e a velocidade com que esses discos rodam também são muito rápidos, tá bom? Então, independentemente do padrão, as características internas são as mesmas. Possui alguns componentes que possibilitam a leitura e a escrita dos dados, tá, pessoal? A comunicação dos HDs com a placa-mãe se dá através de cabos diferenciados conforme o tipo de interface do HD. Os mais utilizados, conforme os tipos de HD, são o cabo flat e também para dispositivos IDE, o cabo SATA. Na